Bem-vindos a uma nova edição do Conmebol Libertadores Magazine. Com 8 partidas frenéticas, começou a segunda fase do torneio. 16 equipes buscam a classificação. No programa de hoje, o Independiente Medellín chegava como favorito para enfrentar o Liverpool no Uruguai. Num choque equilibrado, Fidriševski fez a diferença. O atacante argentino continua em estado de graça. Os uruguaios chegaram ao empate, mas um erro custou caro à campanha quando a partida terminava. Bahia e Botafogo colocaram suas participações em risco. Com um chute formidável de Gonçalves, o O'Higgins mostrou força em Rancagua e vai a Salvador confiando na vaga. O Nacional Potosí conseguiu um triunfo histórico na Bolívia. Venceu pela primeira vez um jogo de Libertadores e a vítima foi o campeão de 2024. No estádio Monumental, o Argentinos Júnior foi só alegria e ficou perto da vaga. O Bicho ficou com um jogador a menos aos 20 do segundo tempo. No entanto, o Barcelona deixou espaços e na sua primeira tentativa, Porcel balançou o travessão e minutos depois resolveu o jogo como um tiro cruzado. Começamos na Venezuela, na cidade de Valência, Carabobo e Huachipato abriam a segunda fase. O Huachipato, que tinha jogado na Venezuela por torneios da Conmebol só uma vez na história, meteu 4-0 no Caracas na fase de grupos em 2013 pela Libertadores. Jogada do Carabobo, Maurício Cova, Alexander Gonçalves. Passe para trás do Renzo Malanca. Cláudio Sepúlveda errou na saída. Riasco para Cova. E ele mandou para fora. Mais uma chegada do Carabobo, Alexander Gonçalves, centro de Orozco. Ramírez para Tortolero e Rodrigo Odriozola consegue a defesa. Carabobo continuava melhor no jogo, jogada de Tortolero com Cova. Cruzamento de Juan Camilo Pérez e Orozco bateu para fora. 35 do primeiro tempo, gol do Carabobo. Jogada de Alexander Gonçalves, Eric Ramírez e Tortolero. Foi o terceiro gol de Tortolero com o Carabobo na história da Libertadores. E ele virou o máximo goleador dos Granates na história do torneio. Agora uma chegada do Huachipato, jogada do Canhete com Santiago Silva. Gutiérrez cruza, Altamirano tenta o gol e Bruera joga para fora. Já estamos no segundo tempo, Maxi Gutiérrez faz a cobrança e manda para fora. Mais uma chegada do Huachipato, Sepúlveda para Gutiérrez. Juan Camilo Pérez consegue evitar o pior. Escanteio cobrado pelo Cova do Carabobo. Moreno tenta. Odriozola consegue a defesa. Carabobo sai jogando lá de trás. E aí temos uma falta dura de Juan Camilo Pérez sobre Michael León. Juan Camilo Pérez já tinha amarelo, leva o segundo e acaba expulso. O Huachipato ainda teria a chance de empatar. Jogada do Santiago Silva com Mário Briceño. Silva bateu e ela foi para fora. Final de jogo, Carabobo 1, o Huachipato 0. Depois de 8 jogos, o Carabobo conseguiu terminar a partida sem ser vazado pela Libertadores. Após eliminar o Aliança na primeira fase, o 2 de maio encara mais um time peruano, o Sporting Cristal. Mais uma vez, Pedro Juan Caballero com ótimo público na primeira Libertadores da história do 2 de maio. Mas quem monopolizou as ações do primeiro tempo foi o Cristal.
Juan Gonçalves, cruzamento de Ibérico. Juan Gonçalves mandou para fora. Agora Yotun levantou, Araújo jogou para fora. Agora uma falta de Luiz Ibérico em cima do Sérgio Sanabria. E o cartão vermelho para o jogador do Sporting Cristal. Ele pega primeiro na bola, mas depois vem com a sola no tornozelo do rival. Passe em profundidade de Yotun para Felipe Viseu. Ángel Martínez. Ángel Martínez faz uma defesa impressionante com a perna direita. Já estamos com imagens do segundo tempo. Cruzamento de Cristiano Santiago Gonçalves e a falta de Juan Camilo Saiz sobre Santiago Gonçalves. Pênalti. Yoshimar Yotun, de canhota, mandou no ângulo. Bela cobrança, 1-0 para o Cristal, aos 17 do segundo tempo. Segundo gol do Yotun em 18 jogos de Libertadores na carreira. Resposta do 2 de maio vem de um lateral. Acosta toca, Pedro Sousa cruza e Oscar Romero manda no travessão. Muito perigosa. 2 de maio de novo, Ayala para Cáceres. Orlando Colman prepara o cruzamento. Del Valle vai para a batida e Cristiano consegue tocar para fora. (38 do segundo tempo), jogada de Fernando Cáceres. Brian Ayala foi para o cruzamento e Fernando Cáceres mandou para a rede. 1 para o 2 de maio, 1 também para o Sporting Cristal. Um minuto depois, a virada. Diego Acosta para Brian Ayala. E o gol contra do brasileiro Cristiano. Primeira vez na história que o 2 de maio anota 2 gols num jogo de Libertadores em sua história. Uma virada incrível para deixar a torcida enlouquecida em Pedro Juan Caballero, só que aos 42, numa falha terrível do Ángel Martínez no cruzamento de Távora, o empate do Cristal aos 42 do segundo tempo, de frango impressionante do goleiro Ángel Martínez. Final 2-2. Vamos agora ao Uruguai. O Liverpool tentava vencer um mata-mata de Libertadores pela primeira vez na história. O rival é o Independiente Medellín. O time colombiano soma 4 partidas invicto como visitante em torneios da Conmebol. Cruzamento do Liverpool pela direita para Renzo Machado. Defesaça de Salvador Ichazo. Bola no contrapé dificílima. Chegada do Dimo, Independiente Medellín. Fridrichevski, Mena para Didier Moreno. Campanha consegue jogar a bola para fora. Goleiro que passou pelo Peñarol, pelo Independiente, onde ele ganhou a Sul-Americana em 2017. Erro na saída do Fridrichevski. Kevin Lewis para Machado. Martínez para Kevin Lewis. E Ichazo busca mais uma bola difícil. Agora a jogada de Barceló para Renzo Machado. Bola pega no Mantilla. Garajalde cruza. Renzo Machado domina, chuta. Federico Martínez é o último a tentar e Leicer Chaverra é quem manda para fora. Agora a jogada de Perdomo com Garajalde.
Chaverra rebate, Garajalde para Renzo Machado e ela é tocada para fora, impressionante. Já estamos no segundo tempo, escanteio para Chaverra, Leider Berrio manda para fora. Sete do segundo tempo e o Dim sai na frente, bola longa de Ortiz e Fidricevski balança a rede aos 7 do segundo tempo. 8º gol de Fidricevski em jogos de Libertadores na carreira. Tinha feito 4 pelo Barcelona e 3 pelo Aucas. E o curioso é que 5 deles foram como visitante. Mais uma chance para o Dim. Chaverra com Montanho, Didier Moreno. Garajalde tira. Moreno insiste. Bola vai chegar até o Chaverra. E o Campanha consegue a defesa. Escanteio para o Liverpool. Romero cobra e Strassorier empata o jogo. Aos 19 do segundo tempo, tudo igual em Montevidéu. Cabeçada bonita, foi lá no terceiro andar. O camisa 3 do Liverpool de Montevidéu. Agora a chance de Leider Berrio de fora da área. Bola vai para fora. Lateral para a área, Enzo La Roça desvia, Didier Moreno. Chega na bola, Fidricevski vai voltar para o La Roça desviar e jogar para fora. Independiente Medellín tentava sua primeira vitória no Uruguai na história da Conmebol Libertadores. Tiro livre do Frank Fabra. Palácios tentou no rebote, Campanha pegou, depois Fidricevski. Strassorier foi quem tirou. – 47 do segundo tempo, Fabra cruzou e Ryan Palácios, de cabeça, aproveitou aquela que foi a 8ª assistência do Fabra na história da Libertadores. As outras 7 foram pelo Boca. Final, Liverpool 1, Independiente Medellín 2. O Bahia joga a fase preliminar da Conmebol Libertadores pela segunda edição seguida. No ano passado, eliminou The Strongest e Boston River para chegar à fase de grupos. O time brasileiro começou o torneio com um empate na altitude de La Paz, 1-1, com gol de William José. Na volta, mostrou seu poder ofensivo. Em Salvador, despachou o Tigre boliviano por 3-0. Com um gol de Luciano Rodrigues e 2 de Ademir. Na ida da terceira fase, empatou sem gols com o Boston River no Estádio Centenário de Montevidéu. No segundo jogo, um gol de Jean Lucas valeu a classificação. William José, Ademir e Jean Lucas continuam no tricolor. O O'Higgins voltava a disputar a Libertadores após 12 anos e pela primeira vez enfrentava um brasileiro na competição. O Bahia tentava ganhar pela primeira vez como visitante em fases preliminares da Libertadores. Até o momento, uma derrota e 3 empates. Primeira chegada do O'Higgins, jogada de Arnaldo Castillo, Francisco Gonçalves, Ronaldo defendeu e Roman Gomes foi quem tirou. Batida para fora foi do Leiva nessa última tentativa.
Aos 4 minutos, o gol do O'Higgins. Francisco Gonçalves de fora da área, botando curva na bola. Lindo gol do Gonçalves, que tem 6 gols nos últimos 8 jogos pelo O'Higgins. 1-0 para o time do Chile. O'Higgins continuou no ataque. Jogada de Arnaldo Castillo com Leiva. Sarrafiori tenta. E a cabeçada de Brian Ravello vai por cima do gol. Agora o lançamento do Jean Lucas. Ademir cabeceia. Paves é quem tira. Cristiano Oliveira tenta o chute. Paves bloqueia de novo. Temos imagens do segundo tempo. Bola longa do Omar Carabalí. Francisco Gonçalves cabeceia, mas o Ronaldo estava lá. Mais um ataque do O'Higgins. Gonçalves, Faúndes cruzou e Castillo guardou. Só que o gol foi anulado depois da revisão do VAR por uma falta prévia do Luiz Paves em cima do Ademir. E o Castillo ganhou 9 duelos aéreos. Mais que qualquer outro jogador nesta Libertadores, num jogo só. Jogada de Oliveira com Jean Lucas, Caio Alexandre, Acevedo. E a batida vai na rede pelo lado de fora. O Castilho pegou mal, né? Bateu fraco, defesa tranquila para o goleiro Ronaldo. Mais uma chegada do Bahia, o chute do Jean Lucas. Rebatido. A bola ficou para o Caio Alexandre. Outra vez a defesa consegue tirar. Bahia vem no desespero, no finalzinho ainda tentando, mas o gol não sai. Jean Lucas tentando arrematar o cruzamento do Luciano Juba. E ela vai para fora, final, O'Higgins 1, Bahia 0. O Barcelona também joga a fase preliminar da Libertadores pela segunda edição consecutiva. Assim como o Bahia, no ano passado venceu 2 mata-matas para chegar à fase de grupos. Na segunda fase, um duelo doméstico contra o El Nacional. No estádio Atahualpa se impôs por 1-0, gol contra do Charles Vélez. E na volta, teve que virar o jogo. E um chute cruzado de Octávio Ribeiro valeu a classificação. Na terceira fase, o favoritismo era do Corinthians. E mesmo assim, uma exibição de gala jogando em casa. Goleou os brasileiros por 3-0. 2 gols de Coroço e outro de Octávio Ribeiro. Em São Paulo, perdeu de 2-0, mas ficou com a vaga na fase de grupos. Partida com história em Guayaquil. Argentinos Júniors, campeão do torneio em 1985, visitava o Barcelona. Vice-campeão em 1990 e 1998. Eles já tinham se enfrentado no grupo semifinal da edição de 86 e cada equipe ganhou o seu jogo em casa por 1-0. Aí a batida do João Rojas. Bola pela linha de fundo. Primeiro tempo foi fraco. Na segunda etapa, Rojas fez o cruzamento, Benedetto pegou de primeira. Passou pelo Tomás Martínez e foi embora. Bola longa e a falta de Francisco Álvares em cima do Sérgio Núñez. E o cartão vermelho foi apresentado ao jogador do Bicho Colorado. 20 minutos pela frente de jogo, mais acréscimos, ficava com 1 a menos o time argentino. Agora o cruzamento de Carabalí para Javier Baez.
Brian Cortés fez a defesa. Agora vai vir o cruzamento do Quiñones. Brian Carabali cabeceia. Tomás Martínez manda para fora. Diego Porcel entrou em campo, faltando 8 minutos para o fim. E a primeira bola dele, quer ver onde ele vai botar? Não foi essa não, ele manda uma no travessão que deixou todo mundo assustado. Essa batida para fora foi do Leandro Fernandes. Agora sim, ó. Já com o Porcel em campo. Ele manda a bola no travessão, uma paulada de fora da área. Jogada bonita do Lautaro Giacconi com o Leandro Fernandes, depois o Lautaro Giacconi para o Porcel. Impressionante como ele pega bem na bola. Argentino Júnior com 1 a menos. Primeiro minuto de acréscimos e dessa vez Prieto para Fattori. Leandro Fernandes para Porcel, e de Porcel, chute cruzado para o fundo da rede. 1 a 0 para o Argentino Júnior. Era o primeiro jogo de Libertadores na carreira do Porcel. Celis jogou a bola para a área, Fattori rebateu. Cruzamento pro Sérgio Núñez, de cabeça ele mandou para fora. Foi a primeira vez na história que o Argentino Júnior ganhou no Equador pela Libertadores e conseguiu se manter sem ser vazado após 6 jogos em torneios da Conmebol. O Nacional Potosí acumulava uma invencibilidade de 6 partidas como mandante em torneios da Conmebol. A equipe boliviana disputou a fase de grupos nas edições de 24 e 25 da Sul-Americana e não perdeu. 4 vitórias e 2 empates. Nessa sequência, o triunfo mais contundente foi contra um brasileiro. Há 2 temporadas meteu 4 a 1 no Fortaleza, que era vice-campeão da Sul-Americana de 2023. No ano passado também causou impacto. Derrotou por 2 a 0 o Independiente e ganhou também do Boston River por 3 a 0. Aí a vitória contra o Rojo. Ábrego e Dielhos marcaram os gols do Nacional Potosí. Que também meteu 3 a 0 no Boston River, 2 a 1 no Sportivo Trinidense e empatou em 0 a 0 com o Boca e 2 a 2 contra o Guarani. O Botafogo volta a jogar a segunda fase preliminar contra um boliviano. Em 2024, eliminou o Aurora e terminou o ano com o título. Desde 2021, os bolivianos só perderam 3 dos 15 jogos que fizeram em casa contra times do Brasil. Primeiro tempo, Otormin, na cobrança de falta, mandou para fora. Agora é vez de Maicon Solis. Cruzamento do Núñez. Bastos tirou. Baldomar cruzou. A bola chega no Otormin. Pega no Ponte e Otormin outra vez é atrapalhado pelo Ponte. Córner da esquerda, Baldomar manda na trave. Mateu Ponte tirou e Luiz de Miquel mandou para fora. A bola ainda pegou no Alex Telles antes de carimbar a trave. Bola do Maxi Núñez para Leandro Otormin. Léo Link fez a defesa. Núñez, que foi campeão da Libertadores pelo Estudiantes em 2009. Erro do Ponte na saída. Willan Álvares tentou.
Bastos atrapalhou, Otormin cruzou, Bastos meteu a cabeça e tirou. Núñez arrematou para fora. Agora a jogada do talentoso Álvaro Montoro para Jordan Barrera. Chute forte à direita do goleiro. Botafogo foi bem na reta final do primeiro tempo. Agora um passe em profundidade de Matheus Ponte para Vitinho, que chegou e cruzou para Newton. Mas o arremate do Newton acabou indo para fora. Chance de ouro para o Botafogo. Lançamento de Barbosa. Matheus Martins ficou cara a cara com o goleiro e jogou para fora. Um gol que não se pode perder na altitude. No comecinho do segundo tempo, gol do Nacional. Cruzamento de Rojas para o gol de Oscar Baldomar. 1-0 para o Nacional Potosí. Seria a primeira vitória do clube na história pela Libertadores. Jogada de Wallace Davi com Vitinho. Álvaro Montoro mandou na trave. Um pecado. O meia atacante argentino que veio do Vélez Sarsfield se desesperou depois de perder esse gol. Falta para Alex Telles. Boa defesa de Pedro Galindo. Agora Orellana levantou e Tommy Tobar cabeceou para fora. Final: Nacional Potosí 1, Botafogo 0. Após a classificação dramática contra a Universidade Católica do Equador, o Juventud recebeu no Estádio Centenário o Guarani do Paraguai. Primeira participação do Juventud Las Piedras na Conmebol Libertadores em sua história. Erro do Rodrigo Chagas na saída, Liano para Torales. Sebastián Sosa rebateu com o peito. Lateral para a área, Torales desviou, Derlis Rodrigues tentou de calcanhar e Sosa outra vez defendeu. Jogada de Luiz Martínez com Derlis Rodrigues. Sebastián Sosa, dessa vez com o braço esquerdo, conseguiu a defesa. Foram 5 do primeiro tempo. Nenhum goleiro pegou mais bolas em 45 minutos do que o Sosa nessa Libertadores. No segundo tempo, chegada do Renzo Sánchez de fora da área. Bola pega no Diego Fernandes e vai para fora. Bola cumprida, erro do Daniel Pérez na saída. Mimbacas para Pablo Lago. E Sosa foi buscar mais uma. No rebote, ele também pegou. Na batida de Mimbacas. Jogada de Diego Fernandes, cruzamento de Rodrigues, a tanda. Sosa consegue a defesa. Os paraguaios não perderam eliminatórias da Libertadores contra uruguaios nos últimos 60 anos.
Para a jogada de Alejo Cruz. Mimbacas cabeceia e Gaspar Sérvio consegue a defesa. Mais uma bola longa. Fernando Mimbacas para Pablo Lago. Mimbacas, Alejo Cruz. Experimentou e tapinha para fora do Gaspar Sérvio. Os uruguaios acumulam 6 jogos invictos como mandantes diante de paraguaios na Libertadores. Passe profundo de Matias Lopes para Maidana. Sosa consegue mais uma defesa. Final, Juventude 0, Guarani também 0. Deportivo Táchira e Deportes Tolima se cruzaram na fase preliminar da edição de 2007. Há 19 anos foi o time colombiano que avançou. Táchira só tinha perdido um dos seus últimos 8 jogos como mandante, em fases eliminatórias da Libertadores, com 5 vitórias. Primeiro escanteio da esquerda, Rodrigo Pogero tenta, bola rebatida, Herson Gonçalves acaba mandando para córner. Luiz Sandoval manda para Eduardo Lopes. Cruzamento de Juan Pablo Nieto. Adrian Parra tenta e manda para fora. Táchira no ataque. Lautaro Luznik para Calçadilla. Carlos Sosa. Calçadilla cruza. Angulo tira e Peñaranda vai para arrematar e Neto Volpi faz a defesa. Impressionante. Tolima sai jogando do campo de defesa. Adrian Parra para Júnior Hernández. Luiz Sandoval para no goleiro Jesus Camargo, que foi o herói da primeira fase. Pegando pênaltis e até convertendo as suas cobranças. Já estamos no segundo tempo, lateral do Júnior Hernández, Parra devolve. Eles fazem a jogada, aí o Sandoval manda para Herson Gonçalves e Camargo faz um milagre nessa bola rasteira. Agora é a vez do Carlos Sosa tentar pelo Táchira de fora da área. Neto Volpi consegue espalmar. Aos 20 minutos sai o gol do Tolima. Jogada que começa com Juan Pablo Torres. Passa pelo Arrieta, pelo Parra. Camargo defende e Flores faz 1-0. Ele já tinha marcado contra o Once Caldas no jogo anterior pelo Campeonato Colombiano e balança a rede pelo segundo jogo seguido. 1-0 Tolima. Para o cruzamento de Angulo. Bola rebatida, Hernández, Torres. Quem tenta o gol é o Valência, ó. Camargo pega mais uma. Agora a jogada do Gonçalves com Peñaranda. De novo Gonçalves, batida para o gol. Ela vai para fora e o Tolima
Vinha de 4 derrotas seguidas na Libertadores, a sua pior sequência na história do torneio. Estava conseguindo interromper esse momento ruim. Gonçalves para Balsa, de novo Gonçalves. Cruzamento que Angulo consegue tirar. Agora a jogada do Kelvin Flores para Valência. Outra vez, Camargo brilha. 4 defesas dele contra o Tolima. Final, Táchira 0, Tolima 1. Estas foram as melhores defesas dos jogos de ida da segunda fase preliminar da Libertadores. Na quinta posição, Odriozola. Moreno cabeceou e o chileno mostrou muito reflexo. Continuamos na Venezuela e vamos a San Cristóbal para ver Camargo. Tolima armou uma grande triangulação. Gonçalves ficou cara a cara com o goleiro que defendeu com o pé. Voltamos à cidade de Valência para ver Lucas Bruera. O Atipato buscava um empate, Gutierrez cruzou, Altamirano finalizou cruzado e o argentino reagiu de maneira fantástica. Uma vez mais na Venezuela, Peñaranda matou no peito na entrada da área, deixou o marcador na saudade e não fez o gol porque Neto Volpi impediu. E a melhor defesa da semana foi de Salvador Ichazo. Cruzamento veio da direita. Renzo Machado cabeceou no contrapé. E o uruguaio evitou o gol com um voo espetacular. Estes foram os melhores gols nos jogos de ida da segunda fase preliminar da Libertadores. Quinto lugar para Oscar Baldomar. Rojas cruzou e o defensor do Nacional Potosí fez um gol histórico. A primeira vitória do clube num jogo de Libertadores, justo contra o campeão de 2024. Quarta posição para Edson Tortolero. Ramírez deu o passe na esquerda e o venezuelano se transformou no máximo goleador do Carabobo na história da competição. Terceira posição para Diego Porcel. Leandro Fernandes armou uma grande jogada perto da área e serviu o Porcel, que surpreendeu com um chute cruzado. O segundo posto é de Francisco Fidrisevski. Ortiz lançou o argentino que matou a bola de forma fenomenal e definiu cara a cara com Martín Campaña. O melhor gol da semana é assinado por Francisco Gonçalves. Eram apenas 3 minutos de partida entre o Higgins e Bahia. O argentino disputou espaço na ponta direita, ajeitou a bola para a perna esquerda e conseguiu uma batida extraordinária.
Estes foram os melhores momentos dos jogos de ida na segunda fase preliminar da Conmebol Libertadores. Ele entrou aos 37 do segundo tempo e foi decisivo para que o Argentinos Júniors trouxesse do Equador uma vitória importantíssima. No primeiro jogo de Libertadores da carreira, o atacante de 21 anos não demorou a deixar sua marca na competição. Sua primeira participação foi no contra-ataque. Ele disparou a 30 metros do gol e explodiu no travessão. E nos acréscimos, bateu cruzado para definir a partida. Estou muito feliz, sabia que o gol ia acontecer em algum momento, era um jogo muito duro, a gente sabia. Mas por sorte pude fazer o gol e a gente leva os 3 pontos. E agora os próximos jogos. Huachipato e Carabobo em Talcahuano. Cristal e 2 de Maio em Callao. Independiente Medellín e Liverpool em Medellín. Bahia contra O'Higgins em Salvador, já na quarta-feira, dia 25. Os primeiros 3 jogos na terça-feira. Também na quarta, Argentinos Júniors e Barcelona em La Paternal, Botafogo e Nacional Potosí no estádio Newton Santos. E na quinta-feira, Guarani e Juventude em Assunção, Tolima e Táchira em Ibagué, também na quinta. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um programa. Nos encontramos na semana que vem com os jogos de volta em mais uma edição da Conmebol Libertadores Magazine. Você esteve na companhia de Eduardo Monsanto. Um grande abraço.